não sei se ele é do PL ou do Republicanos. PL. PL também, né? PL. Os dois são do PL. E aí, o advogado, como é o nome dele? Marlon Reis. Marlon Reis comentou em 3 etapas esses projetos. No primeiro ponto, ele explica que a lei essas propostas de mudanças são inconstitucionais. E ele explica. Então é que no Supremo nós temos certeza de que tem 3 pilares para uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei dessa natureza. Primeiro, a falta de razoabilidade do prazo, porque a Constituição exige que a inelegibilidade ela tenha um prazo razoável. Está escrito na própria Constituição, no parágrafo 9 do artigo 14. Segundo, o casuísmo, que mencionamos há pouco. A falta de abstratividade, o fato de ser dirigido para beneficiar uma pessoa, isso torna também uma lei inconstitucional por abuso do poder legislativo. E terceiro, é o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais. A lei da ficha limpa é um direito fundamental da sociedade brasileira. Sim. O direito de ter um registro de candidatura que leve em conta os aspectos da vida pregressa do candidato. Esse é o primeiro ponto. Qualquer mudança é inconstitucional e ele explicou por quê. O segundo ponto que ele diz é: se as mudanças forem aprovadas, muitos políticos corruptos estariam aptos a disputar a eleição no ano que vem. Algum desses 2 projetos fosse aprovado, nós teríamos já nas eleições de 2026, não apenas Jair Bolsonaro, mas uma multidão de pessoas condenadas por compra de votos, pessoas condenadas por ter desviado a máquina pública para se eleger, dinheiro público, verba pública para comprar apoio político, pessoas que compraram lideranças, esse tipo de gente que é condenado por abuso de poder político e econômico. Então, é muito sério e não tem nada a ver com o que está sendo dito. E o terceiro ponto, ele rebate a crítica de que a lei pune apenas um lado do espectro político. E ele explica que a lei é para todos. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 porque Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado inelegível com base na lei da ficha limpa. Sim. Então a lei está protegendo esquerda ou direita? É uma lei, é algo abstrato. Professor Vila. Olha, não, em tese, eu estava até dando uma olhada no artigo 14, não sei, ele invoca o artigo 14, eu presumo que seja o parágrafo 9º, mas não sei, a questão é que é uma questão de interpretação. É bom lembrar que parte dos artigos constitucionais depende da interpretação, por isso que temos lá o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que nós sabemos o interesse dessa mudança. Precisamos discutir o efeito retroativo dessa mudança, até que ponto isso também é constitucional ou não. E ele aponta, Marlon Reis, o doutor Marlon Reis, que é um interesse de um indivíduo. Na verdade, aí vamos colocar, quer dizer, uma análise serena. Outros também serão beneficiados, não só Jair Bolsonaro. Eu acho que o terreno é o seguinte, a lei da ficha limpa é considerado um avanço. Agora, cabe ao Congresso, nós temos que entender o seguinte, o Congresso pode votar coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, mas eu tenho que cumprir a que eu gosto e a que eu não gosto. Se o Congresso entender, Congresso eleito democraticamente, veja como é importante as eleições e quem está nos acompanhando, veja o ano que vem, que você vai eleger 2 senadores e toda a bancada do seu estado, né? Se o Congresso, atingindo o quórum necessário, aprovar as alterações, o que devemos fazer? Cumpri-la, porque o Congresso foi eleito democraticamente. Agora, é uma disputa política. Eu estou sentindo o silêncio, até o momento, de setores importantes da sociedade civil brasileira que foram significativos, tiveram uma participação significativa na aprovação, inclusive, da lei da ficha limpa. Veja que a iniciativa tomada por adeptos do Bolsonaro, até o momento, ocuparam uma parte considerável do espectro político aí, né? E do noticiário. Então, cabe aos outros setores
se pronunciarem. Agora, a possibilidade que isso possa ser aprovado esse ano, é bom lembrar que você tem um tempo para tal, seria nesse ano, creio, é grande. Agora, vai tudo terminar, e aí ele tem razão, doutor Marlon Reis, lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, sinceramente, olhando de forma, sem ter parte-pris, sem apoiar Paulo, Pedro, Maria José, tem questões que são de interpretação. Se o Legislativo aprovou, seguindo as determinações legais, tem de ser cumprido. Marta. Amadeu, acho que na verdade é uma vergonha todo esse debate voltar agora com tanta força, por culpa, eu diria, de alguns parlamentares que, na minha visão, claro, querem beneficiar principalmente uma figura em específico, mas é uma completa vergonha. Eles nem ficam envergonhados de quererem debater e colocar isso para que isso seja, essa lei sofra com esses retrocessos, porque a gente mudar uma lei que já é consolidada, que já é marcada, que veio do clamor popular, que eu acho que é o mais importante, no mínimo, deveria passar pela avaliação das pessoas, da sociedade em geral, para saber o que as pessoas estão achando, se deve haver, de fato, alguma modificação, se não deve. Agora, eles querem impor uma mudança que vai beneficiar corruptos, que vai beneficiar poucas pessoas. Nesse momento, o principal beneficiado seria Bolsonaro, e eles nem se envergonham disso. Eu acho que isso que é o pior, não ter esse escrúpulo mesmo, enfim, essa responsabilidade como legisladores e como fiscalizadores, principalmente, porque eles deveriam estar trabalhando para evitar que corruptos chegassem ao poder, não tentar retroceder com o direito que a sociedade brasileira como um todo conseguiu depois de muita luta, Amadeu. Pois não, Mariano? Pois é, Amadeu, eu concordo com a Marta, esse foi um instrumento muito caro, um tema caro para a sociedade brasileira. Eu acredito que essa volta que eles estão querendo dar no Supremo, na realidade, vai acabar lá de novo, né? Eles podem até aprovar, como o professor falou, não é impossível, porque a gente sabe que a população é dividida, há uma divisão da população, mas também no Congresso. E do ponto de vista político, quer dizer, tem o apoio de toda a direita e o Centrão quer. Exatamente, mas eu acredito então a chance de aprovação é grande, o fato é esse. Mas termina no Congresso, e aí eu acho que o Congresso... No Supremo. No Supremo. E aí eu acho que não passa. Ainda